Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Você já sentiu que alguém te traiu, mas a vida estava em silêncio demais? Como se o universo estivesse assistindo tudo de camarote, só esperando a hora certa de agir. E se eu te dissesse que essa hora chegou e que o preço da traição está sendo cobrado em silêncio, com juros espirituais? Esse vídeo não é só uma conversa, é uma revelação. Aqui vamos desvendar o que acontece quando alguém tenta destruir um escolhido e ativa, sem saber, uma batalha espiritual que começa a desmontar tudo ao redor. Traycount, transformação, superação, propósito, proteção divina. Tudo isso está em jogo agora e você precisa entender o que está acontecendo por trás do véu. Se tudo anda dando errado na vida daquela pessoa, não é coincidência, é retorno. E você não precisa fazer nada, porque quem tem um propósito maior tem também um tipo de autoconhecimento que transforma a dor em força. Eu sou Hélio Venturani, mentor da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se você sente que essa mensagem é para você, se inscreva no canal agora para fortalecer essa comunidade e caminhar com quem realmente te entende. Existem traições que doem tanto que a alma silencia. Não por covardia, mas porque o espírito sabe que quem te feriu não escapará do que foi ativado naquele exato momento. O universo espiritual não deixa nada passar em branco, principalmente quando se trata de alguém com um propósito maior. Quando um escolhido é injustiçado, há movimentações invisíveis que o mundo físico não consegue captar. Mas os céus, esses sim, registram cada detalhe. Quem te traiu talvez ache que escapou, que o tempo apagou tudo, mas há coisas que o tempo não dissolve. Ele apenas amadurece a colheita. A introspecção dos seus dias de dor foi, na verdade, a assinatura silenciosa de uma petição espiritual. E agora essa colheita está nascendo. Planta pop. Quem tentou te diminuir está colhendo o que semeou com risos falsos e palavras disfarçadas de preocupação. É importante entender que você nunca ficou sozinho naquele momento, quando ninguém se posicionou ao seu lado. Quando o silêncio reinava e a injustiça parecia ter vencido, a proteção divina já estava agindo. Muitas vezes, a resposta do alto não vem com trovões, mas com um colapso lento e certeiro na vida de quem te machucou. E quando a queda começa, não há máscara que segure. A dor que você sentiu serviu para te elevar em níveis que só o sofrimento profundo acessa. Essa batalha espiritual não foi em vão. Cada lágrima que você derramou serviu como combustível para o seu crescimento espiritual. Agora a mesma dor que eles causaram se tornou a chave que abre portas que antes estavam trancadas. E quem tentou te apagar, hoje vive na sombra de sua própria culpa. É por isso que essa mensagem chega com tanto peso espiritual. Você não está imaginando as quedas deles, os fracassos, os relacionamentos desmoronando. Tudo isso é real. E tudo isso começou no dia em que decidiram mexer com alguém que carrega inspiração, fé e uma aliança invisível com o alto. Nada do que aconteceu passou despercebido. E agora, eles sabem disso também. Ser ferido é humano, mas continuar inteiro depois de tudo que tentaram contra você, isso é espiritual. A sua dor não é fraqueza, é marca de resistência. O que eles chamaram de fraqueza, o céu viu como resiliência emocional. Você foi quebrado, sim, mas não despedaçado, porque quem tem alicerce na fé não se desfaz, se reconstrói com mais firmeza ainda. É aqui que entra a força silenciosa de quem passa pela tempestade, com os olhos voltados para o alto. Quando tudo desmoronava ao seu redor, o mundo achava que você não ia aguentar. Mas enquanto as pessoas duvidavam da sua capacidade, o mundo espiritual observava sua intuição fortalecida sendo ativada. Cada noite em claro, cada oração sem resposta aparente, serviu para te alinhar com algo maior. Não se engane achando que tudo foi por acaso. A sua dor teve função. Ela te empurrou para dentro, te fez mergulhar no autoconhecimento, questionar tudo, inclusive sua própria fé. E nesse mergulho, você descobriu camadas suas que antes estavam adormecidas. Camadas que só se despertam quando a alma toca o fundo.
E foi nesse fundo que você encontrou seu verdadeiro propósito. Exemplos disso não faltam. José do Egito foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado e injustamente esquecido na prisão. Mas mesmo assim, Deus o colocou no trono, porque a espiritualidade verdadeira transforma covas em palácios. O mesmo vale para você. Eles queriam seu fim, mas esqueceram que sua raiz é plantada em solo divino. E agora que você está de pé, algo neles se contorce por dentro. Não entendem como você ainda consegue sorrir, como você continua em pé, em paz, mesmo depois de tudo. Mas você sabe por quê? Porque quem caminha com propósito não morre no deserto. Se fortalece, nele a dor não te destruiu, ela te moldou. E hoje, você é prova viva de que a fé transforma cicatrizes em armaduras. É curioso como quem trai quase sempre acredita que venceu. Riram da sua dor, debocharam do seu silêncio, contaram sua queda como uma vitória. Mas mal sabiam eles que enquanto zombavam, o céu escrevia seu retorno com tinta invisível. E o mais impactante, esse retorno não seria apenas uma volta, mas uma exibição de poder espiritual. Eles celebraram o momento errado, brindaram como se fosse o fim da sua jornada, mas o que estavam assistindo era só o intervalo. A narrativa do escolhido nunca termina na derrota, porque a derrota é apenas uma ilusão temporária no processo da transformação. Enquanto você sofria em silêncio, a energia deles começava a se contorcer no invisível. O que parecia inofensivo se tornou uma sentença. A batalha espiritual que eles iniciaram sem perceber agora está cobrando pedágio alto. E a plateia sumiu. Ninguém bate palma para a queda deles. Ninguém ri como eles riram. E isso os consome por dentro. Porque nada dói mais do que cair no vazio que você mesmo criou, sem o espetáculo da atenção alheia. Enquanto isso, sua volta não foi barulhenta, mas foi gloriosa. Você se levantou com paz, com brilho nos olhos, com crescimento espiritual estampado na alma. E esse tipo de volta não se responde com desculpas ou justificativas. Ela cala todos os ataques. Ela revela porque a verdade, quando aparece, não precisa gritar. Ela simplesmente ocupa espaço. E agora eles sabem. Sabem que erraram com alguém que não era comum. Sabem que jogaram pedras em um vaso que era sagrado. E sentem o peso disso, porque o tempo que te afastou foi o mesmo tempo que os colocou diante de si mesmos. Você voltou, e sua volta foi mais que vitória. Foi revelação, foi justiça sendo feita sem barulho, mas com precisão. Há uma inquietação que não se esconde com sorrisos. Eles até tentam seguir a vida normalmente, mas algo neles não silencia. É como se estivessem sempre olhando por cima do ombro, esperando que algo desmorone. E no fundo, eles sabem por quê. Porque o espírito deles reconhece que tocaram em um território sagrado. Eles feriram um escolhido. Esse tipo de erro não precisa de audiência para cobrar sua conta. A própria consciência vira tribunal. As noites se tornam longas, o coração inquieto, a mente cansada e nada alivia. Nenhuma distração é capaz de calar o que o espírito grita. Porque o problema não foi só o que fizeram, mas quem fizeram. Feriram alguém que carrega a proteção divina. E não importa o quanto eles tentem racionalizar, a alma deles sabe, e esse saber corrói de dentro para fora. Eles veem sua paz e sentem peso. Veem sua luz e se lembram da escuridão que geraram. E isso os consome, mesmo que não admitam, porque é impossível ferir um propósito e sair ileso. Quando se mexe com energia espiritual, não há escapatória. O mais doloroso para eles agora é ver você florescer, porque cada passo seu é um espelho daquilo que eles poderiam ter vivido se tivessem escolhido o bem. Sua intuição fortalecida, sua fé inabalável, sua caminhada firme, tudo isso os acusa sem palavras, porque enquanto você subiu, eles afundaram na culpa que tentam esconder. E o mais sagrado de tudo, você não precisou revidar, não precisou expor sua própria jornada. Se encarregou de revelar quem estava com o espírito e quem só usava ele como fachada. E essa revelação não tem cura fácil. Eles sabem o que fizeram, sabem quem tocaram, e agora estão aprendendo da pior forma, que quando se fere um escolhido, o preço é
eterno. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que cada palavra falou direto com a sua alma, considere apoiar este canal com um valeu. É simples. Ali embaixo do vídeo, logo ao lado dos botões de like e compartilhar, você vai encontrar a opção valeu. Clicando ali, você ajuda a manter esse conteúdo vivo e nos fortalece para continuar trazendo mensagens profundas como essa. Cada contribuição é como um impulso espiritual que permite que mais pessoas sejam alcançadas, curadas e despertadas. Essa é uma forma prática de semear no solo certo e fazer parte dessa missão junto com a gente. E agora, falando em sementes, você vai entender por que tudo o que eles plantaram contra você está germinando exatamente do jeito que precisa. Vamos continuar. Eles realmente acharam que poderiam te diminuir e sair ilesos. Usaram sua dor como espetáculo, contaram meias verdades, manipularam emoções alheias para se mostrarem como vítimas. Acreditaram que sua queda era definitiva e que ninguém jamais descobriria a verdade por trás da fachada. Mas a justiça divina não trabalha sob os olhos humanos. Ela age no tempo exato, quando tudo parece calmo demais para despertar suspeitas. Agora, a exposição é inevitável. O que antes era oculto começa a aparecer nos olhares, nas palavras, nos comportamentos. As máscaras que usavam para esconder suas intenções estão se desfazendo, e nem eles conseguem mais sustentar as próprias mentiras. Aquilo que tentaram esconder com sorrisos está sendo iluminado pela sua restauração silenciosa, porque quando o escolhido se levanta, a verdade vem junto. Você não precisou abrir a boca para se vingar. Foi a própria vida que fez o serviço. Enquanto você focava em seu crescimento espiritual, eles desmoronavam tentando sustentar um personagem. O tempo mostrou quem era quem, e os aplausos que antes eram deles, agora se tornaram perguntas desconfortáveis. Porque nada escapa ao olhar daquele que tudo vê, nem mesmo o orgulho disfarçado de piedade. A sua luz começou a brilhar mais forte, e essa luz revelou as sombras deles. As mesmas pessoas que te apontaram com frieza, agora vivem a dor de serem enxergadas sem o véu do engano. A proteção divina que te guardava também foi responsável por desmontar, paca por paca, o palco que usaram para te humilhar. E não existe dor maior do que ver seu próprio ego ruir diante de todos. É isso que está acontecendo agora. Não por sua causa, mas por causa da semente que eles mesmos lançaram. Você escolheu o silêncio, mas a espiritualidade decidiu agir. E agora, o que antes era mentira, sustentada pelo carisma, está sendo substituído por uma verdade que grita sem palavras. Eles queriam te humilhar, mas a humilhação agora veste os que usaram da injustiça. Toda energia enviada carrega um propósito. Quando ela é negativa, cheia de malícia, inveja e desejo de destruição, ela sai com uma missão. E se não encontra morada no coração de quem a recebe, ela retorna. Mas ela não volta vazia. Ela volta fortalecida, cheia de memória espiritual, trazendo consigo o peso de tudo o que foi semeado. Esse é o princípio invisível da batalha espiritual que muitos ignoram. Eles achavam que estavam sendo discretos, que suas críticas disfarçadas de preocupação passariam batidas. Mas o universo não se engana com intenções. As palavras jogadas ao vento se transformam em sementes plantadas no campo do espírito. E hoje, o que eles enfrentam é o crescimento dessa plantação, o retorno do que foi enviado, com juros de dor, confusão e vazio. A sua intuição fortalecida já te alertava. Algo parecia estranho, mesmo quando tudo estava aparentemente tranquilo, e você estava certo. O que parecia amizade era armadilha. O que parecia apoio era controle. Mas sua conexão com o alto te guardou de cair em ciladas que tinham nome, rosto e intenções sombrias. Sua sensibilidade foi sua maior arma. Enquanto você buscava autoconhecimento e paz, eles construíam laços falsos, baseados em conveniência. Só que agora esses laços estão se quebrando sozinhos. Pessoas estão se afastando deles, negócios desandando, saúde fragilizada, porque a energia enviada a um escolhido não se perde. Ela retorna para o seu Criador e cobra cada detalhe
do que foi feito no escuro. Você não precisa desejar o mal, nem pensar em vingança, porque a própria vida sabe o caminho de volta. E ela sempre devolve, com precisão, aquilo que um dia foi lançado como ataque. A espiritualidade não deixa passar nada despercebido. E o que está voltando agora para quem te traiu não é castigo. É a lei invisível, mostrando que o mal nunca sai sem pagar o preço. Algumas pessoas não apenas te machucam, elas se alimentam disso, vivem da sua dor, se fortalecem vendo você cair, vibram quando algo dá errado. Isso é mais comum do que se imagina. E quando você começa a se curar, essas pessoas entram em crise, porque a sua transformação retira o combustível da existência emocional delas. Sem a sua dor, elas perdem o controle. Foi por isso que você notou aquele incômodo quando começou a se levantar. Eles não te parabenizaram. Pelo contrário, agiram frios, distantes. Tentaram desmerecer sua conquista, porque não era só sobre você melhorar, era sobre o que isso causava neles. Sua superação mexe com a insegurança que eles tentam esconder debaixo de uma falsa superioridade espiritual. Mas o que eles não contavam é que sua dor geraria raízes profundas, que você cresceria de dentro para fora, que sua espiritualidade se fortaleceria até o ponto de você não depender mais da validação deles. E aí começou o desespero, porque sem sua queda, eles não têm história, sem sua tristeza, eles não têm relevância. O que sustentava a imagem deles era o seu fracasso. Agora, eles estão famintos, mas não por comida. Estão famintos de sentido, porque o que alimentava a vaidade deles era te ver quebrado. E agora que você está de pé, firmando passos, falando com segurança, a fome espiritual se instalou. E é uma fome que não se mata com aplausos ou elogios. É vazio de alma. É ausência de propósito. Você, por outro lado, aprendeu a viver com leveza. Encontrou inspiração em meio às cinzas. Percebeu que sua luz não depende de reconhecimento. Você é escolhido, não para ser perfeito, mas para viver com propósito. E quem te feriu, hoje vê que o que te alimenta é eterno. Enquanto eles se perdem em crises que não sabem explicar, você se enche de paz que não dá para disfarçar. A sua vitória dói em quem tentou te destruir, não porque você fez algo errado, mas porque a sua restauração contradiz tudo que eles pregaram sobre você. Eles disseram que você era instável, fraco, que não teria futuro. Mas hoje, cada passo seu desmente as mentiras. E o pior, você nem precisou explicar. Sua vida está falando por você. O que mais incomoda não é o seu brilho, é a origem desse brilho. Porque eles sabem de onde você veio, sabem o que você passou. E mesmo assim, Volca esta de pé, com paz no olhar e firmeza na fala. Isso os fere mais do que qualquer confronto, porque mostra que nada que fizeram foi suficiente para apagar quem você realmente é, um escolhido com propósito maior. Eles te julgaram com base no seu pior momento, mas não entenderam que aquele momento fazia parte da sua jornada espiritual. Sua queda foi apenas a preparação para algo maior. E agora que você venceu, sua presença se tornou um espelho do que eles poderiam ter sido, mas escolheram não ser. E isso ecoa neles como uma dor que não tem analgésico. Enquanto você experimenta crescimento espiritual, eles enfrentam crises de identidade, porque todo o personagem que criaram desmorona diante da sua verdade. E não há como sustentar mentiras onde há luz. Sua vitória é a revelação do erro deles. É a prova de que estavam errados. E isso custa caro quando se construiu uma reputação em cima da sua queda. Você não venceu apenas por si. Sua vitória foi justiça. Foi o selo do céu, dizendo que sua história não terminou onde eles tentaram parar. Foi a resposta divina para a batalha espiritual que você enfrentou, calado. E agora, sem levantar uma palavra, sem um confronto direto, você emite uma sentença silenciosa. A sentença de que o bem sempre volta mais forte. Há pessoas que não constroem sua história com base em esforço, mas sim sobre os escombros das dores alheias. Foi exatamente isso que fizeram com você. Usaram seu nome, suas quedas, seus erros e até sua vulnerabilidade como palco.
Pintaram você como instável para parecerem fortes. Tentaram se elevar, te enterrando emocionalmente, mas esqueceram que a verdade sempre brota do solo. Sua jornada silenciosa de autoconhecimento foi desmontando, aos poucos, a estrutura deles, porque tudo o que foi erguido à custa da sua dor está ruindo. O público que eles mantinham agora está confuso. As versões da história não se sustentam mais. O brilho que uma vez parecia legítimo, agora soa falso. E isso não tem como esconder por muito tempo. O que eles não sabiam é que sua espiritualidade tem raízes profundas. Você pode ter tropeçado, mas nunca perdeu sua essência. Quando você se retirou, não foi fraqueza, foi introspecção. Você estava se alinhando com o que realmente importa. Enquanto eles se expunham para serem vistos, você se recolhia para ser curado. E agora, quem vive de aparência não suporta a verdade da sua essência. Eles não apenas te usaram, eles dependeram do seu sofrimento para existir. Mas agora que você se reconstruiu, a base deles desmorona. As alianças que mantinham desfeitas, as palavras que usavam contra você, se voltam contra eles. É o universo removendo os pilares construídos com falsidade. O que não é firme na verdade, não permanece de pé. Hoje você está mais leve, mais forte, mais inteiro. E eles estão tentando entender por que tudo está dando errado. Mas é simples. O chão que sustentava suas vidas era você. Só que agora você não está mais lá. O propósito maior te levou para outro nível. E eles ficaram no vazio que construíram com as próprias mãos. É o fim do palco e o início do silêncio que grita. Eles riram da sua dor, achando que estavam vencendo. Mas enquanto zombavam da sua fase difícil, algo estava sendo ativado nos céus. Você estava passando por uma batalha espiritual. Sim, mas não estava só. Nunca esteve. A proteção divina que te cobre é silenciosa, mas jamais inativa. O universo apenas aguardava o tempo exato para agir. O erro deles foi confundir seu silêncio com a ausência de justiça. Acharam que, por não acontecer nada imediato, estavam imunes. Mas o espiritual não se move na pressa humana. Ele se move na precisão divina. E agora, a resposta chegou. Sutil no começo, mas com efeitos cada vez mais profundos. Eles não sabem o que está acontecendo, mas sentem que algo está desmoronando. Enquanto você se curava na intimidade da fé, eles exibiam sorrisos falsos. E agora, os papéis se inverteram. Sua paz virou escudo. Sua fé virou combustível. E eles, mesmo cercados de gente, se sentem sozinhos. Porque o que está sendo quebrado não é visível, é interno. É o espírito deles tentando lidar com o retorno do que um dia lançaram contra você. Essa virada de ciclo não é mágica, é justiça. O universo apenas espelhou o que foi feito. E como você não revidou, a resposta veio com ainda mais força, sem peso nas suas mãos, sem culpa sobre seus ombros, apenas equilíbrio. A energia que foi desviada de você está voltando para o emissor. O que foi feito no escuro agora reverbera a luz. E é por isso que você está aqui hoje, em paz, não para comemorar a dor de ninguém, mas para testemunhar que o escolhido é guardado, mesmo quando o mundo o esquece. Sua espiritualidade foi seu abrigo, sua bússola e seu escudo. E agora, sem esforço, você caminha e sente o vento da justiça soprando. Você não está vencendo, você está sendo honrado. A sua cura não deveria incomodar ninguém, mas incomoda, porque ela é um espelho. Mostra para quem te traiu que era possível ter feito diferente. Sua transformação os obriga a encarar escolhas que preferiam ignorar. E agora, tudo o que você representa se torna um lembrete constante de quem eles escolheram não ser. Sua leveza denuncia o peso que eles carregam. Cada passo seu incomoda porque é verdadeiro. Você fez o trabalho interior. Você chorou, questionou, buscou e no silêncio do seu quarto reencontrou a si mesmo. Enquanto eles fugiam da dor, você a atravessou. Enquanto eles negavam suas falhas, você mergulhou no autoconhecimento. Sua cura não foi sorte, foi coragem. E isso fere. Eles poderiam ter feito o mesmo. Poderiam ter se arrependido, ser silenciado, mudado, mas preferiram o caminho mais fácil. Projetar, atacar, esconder.
Só que agora não tem mais onde esconder. Sua existência virou luz que ilumina as sombras deles. E por mais que tentem, não conseguem mais fugir de si mesmos, porque a sua paz os desmascara. O crescimento espiritual que você alcançou mostra tudo o que eles deixaram de viver por causa do ego. E essa ausência é sentida como uma doença, não no corpo, mas na alma. Uma inquietação que não tem nome, mas tem causa. E a causa é você. Não porque você fez algo contra eles, mas porque você fez o que eles não tiveram coragem de fazer. E agora eles estão doentes. Doentes de orgulho, doentes de culpa, doentes de tudo aquilo que evitaram enfrentar. Você curou suas feridas. E isso os obrigou a encarar as próprias. Sua vitória virou o diagnóstico deles. E a única saída seria a verdade. Mas enquanto insistirem na mentira, essa dor vai crescer. Porque não há cura para quem nega o próprio veneno. Tudo começou devagar. Pequenas puddles, inseguranças novas, relacionamentos estremecendo. Eles acharam que era azar, fase ruim, mas você sabe que não é. Vou sentir, porque aquilo que foi lançado contra você voltou. E agora tem nome, data, endereço. Não é castigo, é colheita. É justiça espiritual com precisão. Eles se esqueceram que toda ação tem reação, que a energia que se envia retorna. E que quando se trata de um escolhido, essa volta não é simbólica. E real. Eles tentaram apagar a sua história e agora estão sendo apagados pelas próprias escolhas. Tudo está desmoronando, não por acaso, mas por causa. Você vê isso acontecer. Entende que nada foi em vão, que cada lágrima derramada se transformou em uma chave, que o seu silêncio foi uma oração e que a proteção divina estava trabalhando enquanto você só tentava respirar. A resposta não veio do jeito que você imaginava. Veio melhor, com equilíbrio e verdade. Essa sequência de falhas que eles vivem agora tem causa direta. Não é aleatória. É o retorno daquilo que foi enviado com intenção de destruição. Mas o universo registra intenção, não aparência. Não importa o quão bem disfarçado o ataque foi. Ele foi registrado. E agora está sendo cobrado ponto por ponto, e você segue em paz. Porque quem caminha com propósito maior não precisa provar nada. A justiça se revela sozinha. Você é o lembrete vivo de que o bem não se perde. E eles são a prova de que o mal nunca sai sem receber o troco. Nada é coincidência quando o espiritual está no comando. É tudo resposta. Você não foi enviado à vida deles por acaso. Sua presença foi um teste. Um espelho espiritual, uma oportunidade disfarçada de convivência. E o mais triste é que eles não perceberam. Em vez de honra, escolheram desprezo. Em vez de empatia, zombaria. Você era um convite à luz, mas eles preferiram a sombra. A forma como trataram você revelou quem realmente eram. Não foi você que os provocou a agir com maldade. Foi a verdade espiritual que você carregava que os expôs. Você nunca precisou acusar ninguém. Eles mesmos se mostraram quando a sua espiritualidade pressionou as máscaras a caírem. A batalha espiritual foi dentro deles e eles perderam para si mesmos. Você ofereceu graça, perdão, compreensão. Estendeu a mão quando poderia ter virado o rosto, mas eles confundiram sua bondade com fraqueza. E nesse erro, reprovaram o teste mais importante: como tratar alguém que carrega um propósito maior. Ao te rejeitarem, rejeitaram a própria chance de evolução. O céu não te colocou ali para ser vítima. Você era o campo de prova. E agora, o resultado dessa avaliação chegou. Eles estão enfrentando o retorno não só das atitudes, mas da negligência espiritual. Perderam a chance de crescer ao seu lado, de serem elevados pela conexão. Trocaram transformação por dominação e agora sentem o peso disso. Você, por outro lado, passou não porque não sofreu, mas porque não se corrompeu. Você foi ferido sim, mas não retaliou. Seguiu em frente. Escolheu o caminho da fé, da introspecção, do crescimento espiritual. E isso te posicionou em lugares onde o julgamento deles não te alcança mais. Eles falharam o teste. Você virou a lição. Você já parou para pensar por que tudo deu errado? Para quem te fez mal? Já percebeu como o silêncio da vida deles está mais alto do que qualquer grito de vitória
que eles fingiam dar. O que você viveu não foi só dor, foi lapidação espiritual. E enquanto você colhe paz, eles estão sendo confrontados pelo próprio reflexo. Eles sabem o que fizeram. E pior, sabem com quem fizeram. Com o escolhido. Você foi usado como ponte para um processo muito maior. Um ciclo de transformação, introspecção, crescimento espiritual e revelação. O que parecia injusto era, na verdade, proteção. E o que parecia abandono era construção. Hoje você carrega a luz de quem sobreviveu ao fogo. Mas e eles? Estão prontos para viver num mundo onde suas mentiras já não sustentam mais as máscaras. Agora me responde, o que você aprendeu com essa traição? Você ainda está se culpando por algo que, na verdade, foi permissão divina para o seu despertar? Você ainda está tentando entender por que te feriram, quando a pergunta real é, o que você se tornou depois disso? Comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Vamos ler tudo. Sua história pode curar alguém também. Se essa mensagem falou com você, se trouxe clareza, força, ou simplesmente te fez sentir menos sozinho nessa jornada espiritual, não esquece de fortalecer esse canal. Curte, comenta, ativa o sininho e se inscreve agora. Isso aqui não é só conteúdo, é comunidade. E se quiser apoiar ainda mais, clica ali no botão Valeu abaixo do vídeo. Sua contribuição ajuda a manter essa missão viva. E lembra, a justiça divina não chega com aplausos. Ela chega com silêncio, exposição e paz para quem é de paz. Agora que você já entendeu que não precisa se vingar, porque a própria vida está fazendo isso por você, a única pergunta que fica é, você está pronto para viver como quem venceu?